Esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Estevão Ângelo de Souza e do presbítero João Ferreira, pai do pastor Ezequias Martins Ferreira, que era supervisor da congregação Coité em Itapajé. Nessa segunda foto, vocês vão ver obreiros que participaram do cinquentenário da Assembleia de Deus em Itapajé em 1979. Este, em detalhe, é Alfredo Gregório de Souza, pai do historiador Carlos Castro. Aqui foi onde aconteceram os primeiros cultos. O primeiro batizado com o Espírito Santo após ser batizado em águas também aconteceu em um tanque batismal que tem aqui atrás dessa casa, que hoje é o Museu Gunnar Vingre, o Museu da Assembleia de Deus Templo Central, onde toda a história da igreja aqui no estado do Ceará iniciou. As pessoas estão chegando de todo o estado, pessoas que estão vindo para prestigiar esse trabalho tão maravilhoso de 110 anos da Assembleia de Deus aqui no nosso estado, e a expectativa é de uma multidão de cristãos que aguardam o início dessa festa, que terá muitos dias com muitas atrações, pessoas que virão para adorar, cultuar, ministrar a palavra, louvar ao nome do Senhor, e você acompanha conosco tudo o que vai acontecer nesta noite, tá bom? Vamos aqui andar e conhecer um pouco do que é o Museu Gunnar Vingre, o que é a história da Assembleia de Deus aqui em Itapajé, e você vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente vai apresentar aqui no estado do Ceará. E aqui logo já tem alguns banners que mostram como começou o trabalho aqui em Itapajé. Essa aqui, vale ressaltar que é a casa original, onde houveram os primeiros trabalhos aqui no estado do Ceará. E vocês vão ver aqui tudo o que tem registrado nesses banners. A casa ainda permanece fiel
à época e é realmente muito nostálgico, mais uma sensação de muito elevo espiritual, de muita fé. Nós temos sentido realmente a sensação da época, há aproximadamente 110 anos atrás, quando tudo começou, o trabalho do estado do Ceará. Eu quero mostrar aqui a vocês, ó, em cada parede, ainda do jeito como era na época, está registrado as fotos dos familiares, as pesquisas do centenário. Aqui foi uma visita que foi feita ao primeiro filho da família de Luiz Gonzaga Bastos, seu casamento com Sebastiana Salles. Aqui são os familiares que participaram. Olha só. Em cada sala dessa casa tem banners mostrando os registros de tudo que aconteceu na história do centenário. Você continua acompanhando com a gente. Aqui a história é muito linda. Eles fizeram questão de manter a casa original e aqui todos os banners mostrando os artefatos, aquilo que tinham aqui, que encontraram. Aqui um livro de 1950, um objeto de Elvira Salles. Uma Bíblia de propriedade do pastor José Teixeira Rego, que foi um dos iniciantes da história da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. O cartão enviado pelo missionário Adriano Nobre ao itapajéense Josa de Sales Gomes, neto de Raimundo de Sales Gomes. Aqui vocês também vão ver os pioneiros pentecostais. Eles são as histórias do Ceará. Aqui vocês podem ver a imagem de Osmar Lima e Silva, Manuel Teófilo Costa, João Olinda Pereira, Pedro Gomes de Farias, Joaquim Isidório Neto, Francisco Nogueira de Queiroz, João Umbelino de Lima, Francisco Ferreira de Freitas, Antônio Nonato da Costa, José Alencar de Macedo, Misael de Souza Lima, Sebastião Mendes Pereira, Manuel Bezerra dos Santos, José Deusdete Farias, Francisco Freire de Alencar, Simão Rego do Nascimento, Emiliano Costa, Luiz Pacheco do Amaral, Joaquim de Souza Lima, Ezequias Ferreira, Antônio Justino de Lima, Manuel Paulino Neto, Raimundo de Souza, Francisco Ferreira de Freitas, Francisco Chagas Nobres, Emídio Saraiva Grangeiro, Mamed Pedro da Silva, José Teixeira Rego, José Carneiro da Cunha, Juvenal Roque de Andrade, Manuel Paulo da Silva, Pedro Mariano da Silva, Sérgio Moreira de Souza, Antonieto Grangeiro Sobrinho, Alfredo Batista, Aniceto Braga de Oliveira, Francisco Alves Viana, João Antunes Paz, Eulálio Pires Salles, Antônio Lima, Antônio II do Carmo. Realmente aqui existe um histórico extraordinário dos pioneiros pentecostais aqui do estado do Ceará. Também vocês vão ver a homenagem da AD Itapajé, pastor presidente, pastor Zezinho, pastor José Costa de Melo. Ele fez aqui uma homenagem, tudo datado, bem enumerado, para que a gente possa entender a ordem dos fatos. Aqui vocês podem ver a foto do pastor Emiliano Ferreira da Costa e aqui os registros dos primeiros cristãos aqui do estado do Ceará. Natural de Santana do Mato de Dentro, no Rio Grande do Norte, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, filho do casal Casemiro Ferreira da Costa e Maria Ferreira da Costa, nasceu no dia 19 de maio de 1917, de família presbiteriana, fez sua profissão em fé em 6 de julho de 1926 e em 1932 vem pela primeira vez a Fortaleza, Ceará, permanecendo por poucos meses. Em 4 de abril de 1944, retorna em definitivo ao Ceará e passa a residir em Caracanga, hoje Taitinga. Após o 11º dia de sua estadia na região, recebe o irmão Antônio
Pedro Crispim. Em um culto dirigido pelo pastor José Freire de Alencar. Seu batismo em águas foi no Templo Central em 1 de janeiro de 1945, em Messejana, na casa de Lídia Assunção, às 14 horas do dia 6 de setembro do mesmo ano, o batismo no Espírito Santo. 8 anos depois, em maio de 53, assume a congregação em Bela Vista e 2 meses depois é consagrado ao presbitério. Sua decisão para pastorear o campo em Itapajé foi uma difícil decisão. Certo dia, quando trabalhava em uma obra pertencente ao Templo Central, o pastor Teixeira Rego lhe dirige o chamado: Emiliano, o Senhor te chama para pastorear em Itapajé. Ele responde: ainda não é tempo, retrucou, isso de cima do andaime. Horas mais tarde, ele cai enquanto trabalhava e quebra o braço. No dia seguinte, o pastor Teixeira, ao visitá-lo novamente, no mesmo ambiente de trabalho, já com o braço na tipóia, ouve a mesma voz: Emiliano, queres ir ao Itapajé e quer quebrar o outro braço? Ele assume Itapajé. Em julho de 1958, 2 meses depois, é consagrado a pastor em oração conduzida pelo missionário Nels Nelson e por 4 anos enfrenta provas e deixa marcas de seu trabalho em toda a região da Igreja Mãe. Seu retorno à capital alencarina em 5 de dezembro de 62 foi para assumir a convenção estadual, conduzindo até 1 de maio de 1985, quando é chamado para estar nos braços do seu Senhor. Casado com a irmã Josefa Alexandre Barbosa, conhecido como Irmã Lina, foram pais de 7 filhos: Casimira, chamada de Mirinha, Josué, Uziel, Uzi, Uzai e Marta. Aqui nessa primeira foto, vocês vão ver o pastor Emiliano Ferreira da Costa, ao lado do pastor Estevão Ângelo de Souza e do presbítero João Ferreira, pai do pastor Ezequias Martins Ferreira, que era supervisor da congregação Coité, em Itapajé. Nessa segunda foto, vocês vão ver obreiros que participaram do 50º da Assembleia de Deus em Itapajé em 1979. Este, em detalhe, é Alfredo Gregório de Souza, pai do historiador Carlos Castro. Aqui nessa foto, em destaque, em 1º de maio de 1969, quando o pastor Emiliano Ferreira Costa realizou a consagração do obreiro José Rodrigues da Silva, o Zé Vaqueiro. Nessa foto de número 4, em destaque, vocês vão ver a festa da AD em Sobral no ano de 1964, no aniversário natalício do pastor Francisco Lima e Silva, com a presença do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Olha, o papai não é ele? pastor Antônio Segundo. Pastor Antônio Segundo, a paz do Senhor. Anos. O único vivinho. É O mesmo. único que vai pastor Onde é que está o senhor aqui? É esse aqui? Onde é que é o papai? É, Aqui é ele. o senhor tinha quantos anos? Eu nasci em fevereiro de 30 mesmo. 1930. Qual o nome do senhor? Antônio II do Carmo. Pastor Antônio II do Carmo. Eu tenho aqui comigo o pastor Antônio II do Carmo. Nessa foto em destaque, ele ainda é o único decano vivo. E para mim é um privilégio, pastor, estar falando com o senhor. Eu creio que para o senhor deve ser uma emoção muito grande estar aqui hoje. Não resta dúvida, irmão. E eu quero que o senhor deixe aqui. Quantos anos o senhor tem hoje? 94 e estou dentro dos 95. Glória a Deus, o nosso decano da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Vocês podem ver aqui nesse banner lindo que tem a foto dele ainda bem novo. Quantos anos o senhor tinha aqui, pastor? Minha irmã, eu nasci em 30. Aproximadamente 30 anos. E o senhor tem, assim, alguma história que foi muito marcante que o senhor queira compartilhar com a gente desse período? Minha irmã, eu me alegro
porque vejo que a obra de Deus progrediu, cresceu, se estendeu daqui para todo o Ceará e todo o Nordeste e entrou no sul do país. Então, para mim, isso é uma alegria muito grande, não é? Pastor Antônio II, eu creio que para o senhor é uma grande emoção e impacta muito seu coração ver hoje tantos jovens vindo até aqui prestigiar essa história e saber que o senhor esteve desde o início fazendo parte das lutas, das conquistas. Não foram períodos fáceis, mas o senhor está aqui de pés, louvando e agradecendo a Deus e agradecendo por tamanho crescimento na obra do Senhor. Eu confesso para vocês que para mim é muito emocionante, a gente pode realmente sentir a presença de Deus nessa casa. E estar ao lado desse homem de Deus que enfrentou grandes batalhas, mas está de pé para testemunhar tudo aquilo que Deus fez. Pastor, conte uma dificuldade, uma grande dificuldade que vocês enfrentaram nessa época. Muita dificuldade, irmão. Muita necessidade, muita pobreza. O estado do Ceará vivia só quase de seca em seca e era muita fome. Foi muita luta para a gente dar os primeiros passos na obra de Deus para evangelizar. Uma coisa eu lhe digo, Deus nunca nos desamparou, nunca nos deixou só. Sempre esteve ao nosso lado, nos guardou, porque eu pelo menos muitas vezes fui ameaçado de morte, de apanhar. O padre mandava assim, se eu me tacar a jurema, mete a jurema nesse protestante. Um padre estuda 12 anos e não sabe pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, e esse pé rachado, dizendo que prega o evangelho. Mas eu estou aqui e esses elementos todos já dormiram, já passaram para o outro lado da vida. Entende? Quando eu vejo o retrato do meu querido amigo, pastor Emiliano Ferreira da Costa, que era pastor aqui no Itapajé, foi quem mandou abrir trabalho na Irauçuba. Mandou o pastor Francisco Ribeiro para abrir trabalho na Irauçuba, hoje uma grande igreja, e assim sucessivamente. Subíamos serra de pé, descia serra, viu? Passava a noite andando de pé na Macambira, lá divisa do Ceará com o Piauí, e assim estamos aqui para contar a história. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, para o senhor eu creio que é muito emocionante a gente ver a emoção no seu rosto, o sentimento de fé. E eu quero que o senhor nos acompanhe até aqui. Aqui nós temos uma outra foto do senhor, ainda aqui registrado nos Pioneiros Pentecostais. Pastor Antônio II do Carmo está aqui nessa foto em destaque. Porque realmente ele fez parte do início do trabalho aqui em Itapajé. O senhor hoje está acompanhado com a sua família? Estou acompanhado com um filho meu, que é tenente da polícia. Seu filho, prazer. É o Timóteo. Timóteo. Nós chamamos ele Timotinho. Eu moro, irmã, em Guaraciaba do Norte. Eu não podia deixar de estar aqui neste dia histórico, esse dia que a Assembleia de Deus mandou a palavra de Deus para esse lugar. Ninguém queira nem pensar na luta. Aqui tinha um pastor chamado Adriano Nóbrega. Ele apanhou daqui até o Itapajé, despido só de cueca, porque naquele tempo não tinha calção, era cueca, viu? Apanhou daqui até o Itapajé porque era crente. Botaram na cadeia. Para lá ele morrer na cadeia. Mas Deus usou o juiz de direito, viu, irmã? Glória a Deus. E o juiz deu a última palavra, disse, é para soltar este homem, solta este homem. Ele não é assassino, ele não matou ninguém, ele não estrupou ninguém, é para soltar. Soltaram. E o pastor Adriano vinha, de ano em ano, de 2 em 2 anos, vinha aqui chorar na cadeia, onde ele foi preso por causa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou me calar porque eu não posso mais falar, minha irmã. Para mim é muito emocionante ver o senhor aqui. Vocês puderam ver aí alguns
poucos testemunhos, porque testemunhos não falta para o pastor Antônio Segundo Carmo, que ainda, naquela foto que vocês viram primeiramente, é o único decano vivo, mas que está aqui firme, forte, cheio de força, cheio de vitalidade, que essa vitalidade, essa força só pode ser proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. E este santo homem de Deus está aqui para testemunhar das grandes obras que Deus operou no início, ao lado do seu amado filho, que trouxe ele com muita dignidade. Mas Gil tá ali. Chega aqui, irmã. Chega aqui, eu quero toda a família aqui perto. Aqui está um grande amigo dele que fique marcado. Aqui está Pedro Gomes de Farias. Já dorme no Senhor. Já dorme do Senhor. Foi quando ele que abriu o trabalho em Crateús. O meu pai, o pastor Antônio II, ele abriu o trabalho na América, no Ipu. Pastor João Bezerra. Pastor João Bezerra da Silva, nosso primo legítimo, que foi o papai que ganhou ele para Jesus. Foi quem batizei ele. E foi quem batizou nas águas. Em qual cidade? Na cidade de Novo Oriente. Novo Oriente. O pastor João Bezerra, que foi presidente da nossa convenção, foi ganhado pelo pastor Antônio Segundo Carmo. Isso são pequenos detalhes, mas de grande importância para vocês poderem observar como era um trabalho árduo, difícil, mas com muitos frutos para o crescimento da obra de Deus. É por isso que esse homem se enche da graça de Deus. Não tem como não se encher, não é verdade, pastor? É verdade, irmão. Eu creio que grandes são os testemunhos e as experiências que o senhor passou no campo. Ainda me alimento bem, minha irmã. Ainda durmo bem. Eu ainda tenho coragem de trabalhar. Eu sou jubilado hoje, já há mais de 20 anos que eu sou um obreiro jubilado. Mas eu ainda tenho coragem de ficar 1 hora no púlpito pregando a palavra de Deus. Não me falta. Eu quero registrar aqui de toda a família. Se vocês tiverem mais familiares, ele vai fazer aqui uma foto para a gente registrar esse momento tão especial. Eu quero poder ter a honra de tirar foto com vocês. Posso? É um privilégio. Principalmente aqui do lado do pastor Antônio Segundo Carmo. Vou fazer um sorriso ali para fazer um retrato bem bonito, pastor. E o Pedro Gomes Faria, que foi quem abriu o trabalho no Crateús, lá naqueles anos, meu Deus. Papai, cadê o pastor Gomes Faria? Francisco Nogueira de Queiroz, Gomes pastor. Faria, meu filho. Pronto. Papai, pastor Francisco Nogueira de Queiroz, papai. Sim. Sebastião Mendes Pereira, da época do papai. A experiência que o senhor teve com algum deles, nos conte aí, alguma experiência marcante do senhor? Papai, tem aqui, tem o Emiliano, tem o Israel, tem o pastor Sebastião. Olha, papai. Sebastião Mendes Pereira. Todos os seus amigos, Esse papai. daqui, pastor José Teixeira Rico, foi quem separou o pastor Antônio Segundo Carmo O ao diaconato. Lá na cidade onde está aquele menino que é o segundo tesoureiro. Segundo, Quixadá. tem o Sila Quixadá. Quixadá, pastor Cid Clay. Cid Clay, que é nosso primo. Primo legítimo daqui do meu filho. Pastor, muito obrigado, pastor, muito obrigado. Eu realmente fico muito grata, viu? Deus te cubra de fortuna. Amém, amém. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amados, é motivo de gratidão a Deus, de alegria, felicidade mesmo estar aqui juntamente com todos vocês para a celebração ao Senhor, pois o coração de cada um de nós, de fato, deve estar agradecido. São 110 anos que o Evangelho Pentecostal chegou ao nosso estado e é bom saber que tudo começou aqui. Tudo começou aqui e por isso nós nos congregamos aqui. Hoje são milhares de pessoas aqui para fazer essa manifestação de gratidão. De fato, reconhecimento de que Deus tem feito grandes maravilhas no nosso país e não tem se limitado ao nosso país. A nossa Assembleia de Deus, ela está presente em todos os continentes deste mundo, não é? Com a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus que nos mandou pregar e a nossa pregação continua
Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E antes que façamos o descerramento da placa, eu quero pronunciar, juntamente com todos vocês, um versículo muito apropriado. Considero muito adequado para esse momento. É o verso 31 do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Então digam comigo, por favor, e digam forte. E assim, pois, as igrejas, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amados, é só um verso. Impressiona, né? Como um verso só pode conter tantas informações importantíssimas. Louvado seja Deus. Também minha gratidão a Deus. Estamos no auditório Pastor Emiliano Ferreira da Costa. Que bênção. Parabéns para Pastor Zezinho, parabéns para a Igreja do Senhor Jesus. E vamos orar. Vamos agradecer a Deus, considerando que a gente não pode demorar aqui, não é? Porque o povo está celebrando ali, não é, Zezinho? Tá certo? Glórias a Deus. Oremos, pois, ao Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela honra, pelo privilégio que temos de estarmos aqui. Senhor Deus, te agradecendo pelo teu cuidado, teu amor, porque o Senhor fez prosperar esta obra. Te agradecemos pela chegada do Evangelho pleno, Evangelho pentecostal. Ó Deus, que a partir deste lugar incendiou a nossa nação e muitas outras partes do mundo. Senhor, aceita nossa gratidão. Te peço que continues abençoando, Senhor, que a tua bênção continue derramando bênçãos, graça, unção, poder sobre as vidas neste lugar, neste estado e em toda a nossa nação e no mundo onde chega a mensagem do teu Evangelho. Pai, confirma a tua bênção. Nós consagramos este lugar a ti mais uma vez, Senhor. E em o nome do teu Filho, nós fazemos o descerramento desta placa para a glória, o louvor do teu santo nome e como um memorial, um testemunho, Senhor, da prosperidade da tua obra deste lugar. Pai, atende-nos. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e todos dizem amém. Louvado seja Deus. Vou só me posicionar um pouquinho mais aqui para eu já estou dando algum passo mais muito difícil ainda, tá certo? Eu preciso ser sempre de apoio. Então, ok. Então, amados, com alegria.
Aqui vocês podem ver mais registros na casa onde iniciou o trabalho da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Aqui nós temos um lindo banner com as fotos do missionário Adriano Nobre, que oficializa a igreja aqui nessa casa no ano de 1914. Vocês podem ver aqui também o missionário Gunnar Vingre, que foi o fundador da Assembleia de Deus, juntamente com o missionário Daniel Berg, ambos suecos que vieram aqui iniciar o trabalho dessa avivada igreja que hoje completa 110 anos aqui no estado do Ceará. Aqui fotos da Fazenda Lagoinha, no início, quando tudo começou. Vocês podem ver aqui a foto do pastor Teixeira Rego, que traz o amigo e pastor Neus Nelson, a Fazenda Lagoinha, que é aqui onde nós estamos registrando todo o início do trabalho aqui no estado do Ceará. Aqui vocês podem ver algumas cartas feitas por ele. Aqui é muito emocionante, vocês podem ver um registro das cartas que foram registradas, como começava o trabalho. E nessa carta aqui diz assim, ó: visitei nas casas dos irmãos à noite um culto cheio do poder de Deus e de tanta alegria que eu me ri tanto que a presença do Senhor era tão perto que me sinto fraco no corpo, oh glória. E aqui é só o início do registro dessa carta com a expressão tão forte da alma, que o poder de Deus foi tanto que encheu o coração dele de alegria que o seu corpo ficou fraco, mas a alma se manteve avivado. Essa daqui foi uma carta escrita num domingo que diz assim: tomei banho salgado. O Senhor me deu uma mensagem e eu falei sobre o nome de Jesus a todos os irmãos. Foram batizados em águas. Depois, a Santa Ceia, preguei a obra da humilhação a Jesus, sobre a humilhação de Jesus. E aqui vocês podem ver, a gente tenta aqui interpretar um pouco do que diz, mas vocês podem perceber que são palavras muito cheias da graça de Deus, realmente manifestando a sensação que eles tinham com os primeiros trabalhos realizados aqui no estado do Ceará. Abaixo de muita perseguição, de muitas lutas, mas um lindo trabalho feito com amor. Perseguidos, humilhados, maltratados, mas o corpo, o espírito avivado pela presença de Deus, por tudo que Deus operava aqui no estado do Ceará no início dessa obra. Aqui é a criação da Casa Museu Gunnar Vingre, e aqui tem um pouco da história falando que essa casa vai se chamar Museu Gunnar Vingre e a sua oficialização será no mesmo dia e mês em que a instituição assembleana vai completar 110 anos, a saber, hoje em que aqui estamos. E aqui vocês podem ver mais registros. Aqui o missionário Otto Nelson, que prega no salão da Câmara de Vereadores de Itapajé, no Ceará. Aqui foi em 1919, esse missionário sueco, Otto Nelson, que visitou essa cidade sendo carinhosamente recebido pelo prefeito municipal, senhor Miguel Fernandes. Aqui vocês podem ver o registro do segundo templo da Fazenda Lagoinha em Itapajé. E essa imagem aqui é da década de 40, do batismo em águas na Fazenda Lagoinha, realizado pelo pastor Emídio Saraiva Grangeiro. O templo é a mesma fachada de 1928, acrescido de 1 metro de altura sobre o primeiro. Aqui vocês vão ver também mais alguns registros da fundação do movimento pentecostal em Fortaleza, entre 1922 a 1929. Aqui vocês vão ver uma das primeiras plantas do arquiteto Adolf Erbest.
Aqui vocês podem ver, realmente são registros únicos, muito emocionantes, que tocam realmente o nosso coração, com tantos registros guardados que falam do início da história da nossa igreja Assembleia de Deus no estado do Ceará. Aqui vocês podem ver a foto do pastor Antônio Rego, o cearense que esteve em Fortaleza em 1922 e realizou os primeiros cultos no bairro São João do Tauapé. Aqui vocês vão ver na rua Tristão Gonçalves a residência das missionárias suecas Esther e Ingrid Anderson entre 1922 e 1925. Aqui a foto delas, Esther Anderson e Ingrid Anderson, as duas missionárias suecas que também estiveram aqui no Ceará. Esther Anderson, sueca, foi nascida em 1898 na localidade de Varren. Aqui é o Convés do Acre, Convés do Paquete Acre, navio em que registra o desembarque tanto de Gunnar Wingren em 1914, como de Samuel Nistrom e Nels Nelson em 1922, no porto de Fortaleza. Aqui o pastor Nels Nelson e aqui o pastor Samuel Nistrom. Em sua passagem pelo Ceará, pastor Nels Nelson visitou por várias vezes a obra na região de São Francisco de Uruburetama. Aqui é o ambiente do sítio Santana, onde aconteceu a primeira escola bíblica dominical do estado do Ceará. Olha que coisa linda! Aqui é o registro do missionário Gunnar Wingren, 1914, em dezembro, que reforça a obra evangelística e convive com os pioneiros assembleanos cearenses por um período de 40 dias. O missionário Gunnar Wingren passou 40 dias convivendo com os pioneiros assembleanos do Ceará. Aqui a irmã Maria de Nazaré, a primeira personagem a trazer o movimento pentecostal para o Ceará, em São Francisco de Uruburetama, atualmente em Itapajé. Aqui o pastor Adriano Nobre, que oficializa a Assembleia de Deus no Ceará, na localidade Fazenda Lagoinha, em Itapajé. Essa segunda, do pastor José Teixeira Rego, realizando o batismo em águas de 17 irmãos assembleanos em Guaiúba. Realmente é muito forte a sensação que nós temos de voltar ao passado e sentir a graça de Deus que superabunda em nossos corações e nos reveste de tanta glória, de tanta graça por tudo que Deus fez aqui nesse estado e ainda continua fazendo. Aqui é uma imagem rara da família de Raimundo de Sales Gomes, pai Sales, com suas filhas e netas. No período do casamento de Dina Sales, que casou em 1933 com Luiz Gonzaga Bastos. Realmente é uma foto raríssima que vale a pena vocês observarem com muito cuidado e ver o quanto é importante os registros do início da nossa igreja. Aqui vocês podem ver a foto do pastor Raimundo de Sales Filho, ele que construiu o templo da Fazenda Lagoinha em 1928 com apoio do irmão José Teixeira Bastos. Aqui essa foto, uma foto muito forte que explicita bem
tudo o que aconteceu na época, as expressões de alegria espiritual. Aqui é a foto do pastor José Teixeira Rego, que toma posse na Assembleia de Deus em Fortaleza, com responsabilidade de conduzir a obra evangelística das igrejas da capital e todo o interior cearense. Começou a festa de abertura dos 110 anos da Assembleia de Deus do Estado do Ceará, aqui na cidade de Itapajé. Vocês estão no terreno onde começou os primeiros cultos do trabalho avivalístico pentecostal da Assembleia de Deus no nosso estado, aqui em Itapajé, no sítio Lagoinha. Vocês já estão vendo aqui uma turma de obreiros equipados com as bandeiras, carregando esses porta-bandeiras, para representar o trabalho que iniciou-se há 110 anos passados. Cada um deles fazem parte dessa história maravilhosa que Deus tem preparado para o povo pentecostal das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará. Tem sido uma festa muito linda. Hoje é apenas a abertura de tudo que irá acontecer dentro desses dias de muito avivamento, muito pentecostalismo e muita presença do Espírito Santo. Aqui estão os portas-bandeiras que vão representar todo esse trabalho de 110 anos de avivamento espiritual no estado do Ceará. Tudo iniciou aqui na cidade do Itapajé, no sítio Lagoinha, aonde estamos nessa noite. Hoje vai ser a abertura e nada melhor do que realizar esse trabalho de abertura aqui, onde realmente iniciou-se o trabalho de avivamento pentecostal há 110 anos passados. É realmente muito gratificante, muito prazeroso, e nós nos enchemos da graça e da alegria do Espírito Santo ao chegar até esse lugar, saber que aqui os primeiros cristãos vieram, aceitaram a Jesus, foram batizados em águas, receberam o Espírito Santo nessa simples casinha que ainda permanece do mesmo jeito, apenas com pequenas reformas, mas ainda no mesmo padrão, aonde aconteceram as manifestações espirituais há mais de 100 anos passados. São 110 anos de oração, 110 anos do poder de Deus, 110 anos de salvação de almas, pentecostalismo e unção do céu. Continua acompanhando conosco tudo o que está acontecendo nessa noite, nos 110 anos da Assembleia de Deus no estado do Ceará.